Fitossanidade da SLC Agrícola. É o engenheiro agrônomo Alexandre Pisoni. Eu vou vomitar aqui. Que nervoso. Vamos dar andamento ao evento aqui. A gente queria pedir para liberar o espaço aqui, na frente, para dar seguimento, que o nosso próximo palestrante tem um voo depois da palestra, gente. Por favor. É isso aí. Vamos lá para o fundo. Obrigado. Parabéns aí, Maurício. Deus abençoe. E vamos dar seguimento aqui. Passador, já vou te chamar. Mais uma vez aqui, gente, ó, lembrando que todos são bem-vindos aqui à Sala Cultivo, que é uma plataforma de crédito 100% digital, sem burocracia, que veio para revolucionar a vida do produtor de café. E o site é o www.cultivo.com, cultivo com 2 T's. E o QR Code lá no banner da frente está lá para pegar mais informações. E também, claro, o material impresso que está ali na mesa. Pessoal, vamos lá, vamos começar a palestra aqui. Todo mundo se posiciona aí, vamos sentar. Liga o microfone lá fora lá também, por favor, que eu vou convidar o pessoal aqui, tá liberado? Atenção, atenção, você que está aí nos estandes, você que está aí na área de máquinas da Fene Café. Já vamos começar a palestra, a última palestra dessa manhã, depois tem sessão de perguntas aqui. E coloca 50, por favor, no cronômetro. Então vamos lá, vamos começar. Convidamos então aqui desafios dos biológicos on-farm, visão do especialista case da SLC Agrícola, coordenador regional de fitossanidade da SLC Agrícola, o engenheiro agrônomo Alexandre Pisoni. Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, pessoal. Vou atrasar o almoço de vocês. Aí eu peço antecipadamente desculpa, porque eu vou ter que acelerar um pouco na apresentação, como fugir um pouco do cronograma. Eu tenho voo logo depois, mas acho que vai dar para passar a ideia da apresentação, que é passar basicamente a experiência que a SLC Agrícola está tendo com a produção on-farm de biológicos, e que vocês, dentro da realidade de cada um de vocês, seja econômica, seja técnica, seja estrutural, possa absorver o que cada um acha que isso pode ser aplicado dentro da sua propriedade. Então, eu vou começar a passar uma visão geral da SLC. Hoje, o foco da empresa, então, é na produção de algodão, soja, milho e soja semente. É um ramo diferenciado, então, do público-alvo nesse evento. Hoje a gente está localizado em 7 estados brasileiros do Cerrado, basicamente com uma estrutura de próximo a 50% entre áreas arrendadas e áreas próprias, com a produção de algodão e grãos. Em relação à empresa, ela iniciou sua história em 1945, então com a fundação da SLC, numa pequena propriedade do interior do Rio Grande do Sul, Horizontina, onde a família era muito focada na produção de máquinas. Então, em 1965, ela produziu a primeira automotriz coletadeira. Em 1977, então, ocorreu a fundação da SLC Agrícola, onde, em 79,
A John Deere compra, então, uma participação de 20% da parte de máquinas da SLC. Sendo que, em 99, a SLC Agrícola ela vende 100% da participação de máquinas para a John Deere. Foi onde ocorreu essa separação em termos de produção, onde a SLC Agrícola ficou focada exclusivamente na produção de grãos. Aí, em 2007, houve abertura de capital, onde foi a primeira empresa, então, globalmente, do seu ramo a abrir capital. E, em 2021, houve a incorporação das operações da Terra Santa. Então, com a incorporação de mais 5 fazendas do portfólio total da SLC Agrícola. Hoje, a gente está com 675 mil hectares plantados, distribuídos entre as 3 culturas, soja, milho e algodão, com essa proporção, como foi comentado, aí de 153 mil hectares de área própria, 294 mil entre joint ventures e áreas arrendadas, e 277 mil hectares de segunda safra, principalmente milho e algodão. Então, nesse último ano, houve um aumento de mais de 40% no incremento de área com a aquisição da Terra Santa. Então, aqui é basicamente para demonstrar como é que é a distribuição hoje da empresa do Brasil. Então, ela está situada em 7 estados brasileiros. Ela tem uma distribuição justamente pensando numa segurança em termos climáticos, onde a gente tem distribuição fazendo centro-oeste e nordeste. Então, a gente consegue fugir um pouco de possíveis problemas climáticos que afetam a agricultura todo ano. A gente teve um aumento, então, de 45,8% de crescimento de área nesse último ano, e a gente tem um total hoje de 25 fazendas distribuídas nesses 7 estados. A proporção, então, hoje a gente tem nas áreas em torno de 26% da área plantada de algodão, 18% de milho e 50% de soja. Por que eu trouxe isso? Porque o algodão, apesar de ser cultivado em 26% da área, ele responde por 48% da receita, do faturamento da empresa. Então, é uma cultura de alto valor agregado. Ele é de extrema importância para a empresa. E agora a ideia é falar um pouco da nossa experiência na produção on-farm de biológicos. Então, a empresa começou com o uso de biológicos em 2015, basicamente iniciando com coinoculação de soja, testes iniciais, focada apenas em produtos comerciais. Em 2016, a gente começou a utilizar já alguns fungos e bactérias, pensando em manejo de nematóide, que foi onde começou os problemas aí com nematóides dentro da empresa. 2017, principalmente doenças de solo e mosca branca, então isso foi muito em função de novas pesquisas, de novos micro-organismos. Novos micro-organismos não porque eles sempre existiram, mas o conhecimento dessas características, desses micro-organismos. E aí, em 2018, a gente implantou a primeira unidade de biofábrica, com foco em pragas de solo, percevejo e lagartas. Qual foi a ideia? Fazer a implantação em uma fazenda e verificar tecnicamente, estruturalmente, economicamente, a viabilidade do negócio. Então, isso é uma primeira dica que eu daria. Não façam 100% da área de vocês. Agora, do nada, vou começar a produzir um farm para 100% da área. Como eu vou passar no decorrer da apresentação, isso necessita de um processo de aprendizado técnico, de aprendizado econômico, estrutural, operacional, em termos de equipamentos e máquinas. Então, a gente também começou com apenas uma unidade, que produzia o suficiente para 5%, 10% da área, para aprender a produzir on-farm. Aí, em 2019, começamos a trabalhar com vírus, feromônios, atrativos, e aumentamos para 6 unidades de biofábricas. Ao ponto que, em 2020, aumentamos para 11 unidades, trabalhando também com promotores de crescimento.
E em 2021, aumentamos então para 13 biofábricas, com o início de projeto de fungos, sendo que até então a gente trabalhava apenas com bactérias, muito pela facilidade de produção também on-farm, um pouco maior. As biofábricas da SLC, em termos de estrutura, basicamente é constituído por essa área externa, tanques de produção, então a gente adota apenas a utilização de tanques de inox, muito em função da maior facilidade em termos de controle de contaminação, de controle de qualidade e de qualidade de produção. Pelo menos é um entender nosso que a gente tem alguns ganhos partindo para esse tipo de estrutura. Uma unidade de armazenamento, unidade de laboratório, então todas as biofábricas também têm uma estrutura de laboratório para que sejam feitas análises de qualidade internas. E aqui é basicamente uma visão geral da estrutura, isso pode ter algumas variações, mas é a estrutura padrão que a gente adota. O espectro de micro-organismos que hoje a gente utiliza na empresa, basicamente é esse. Então, fungos, principalmente Metarrhizium, Beauveria, Trichoderma e Bacillomyces, pensando no controle de pragas, doenças de solo, nematóides, doenças da parte aérea. Agora a gente está começando a trabalhar na pesquisa, não tem nada em grande escala. Então, a produção de bactérias, aí sim, on-farm, seja basicamente bacilos turgênios, controle de lagartas, bacilos subtilis, doenças de solo nematóides, bacilos amiloquefáceos, doenças de solo nematóides, e cromobactéria, principalmente controle de percevejos. Vírus, baculovírus, em geral, são todos comerciais. A gente trabalha muito, vê uma eficiência muito boa deles a campo, mas são todos comerciais porque estruturalmente e a complexidade dele para a produção on-farm é muito elevada. Então, a gente preferiu priorizar esse grupo aqui. E também na linha de inoculantes e outros, com Bradyrhizobium, atrativos alimentares e feromônios, principalmente nas últimas safras. E aí, na safra passada, a gente também começou a testar a produção on-farm de fungos. E aí a gente resolveu excluir, vamos dizer assim, a produção de tricoderma. Por quê? Ele tem uma alta complexidade em termos de contaminação. Onde tu bota tricoderma, ele vai estar em tudo. Então, a chance de contaminação dos outros micro-organismos, da estrutura em si, é muito alta. Então, a gente achou melhor adquirir ele comercialmente, produto pronto, formulado, e aí produzir on-farm esses outros micro-organismos em meio líquido. Também que é um meio de produção que reduz as chances de contaminação. As produções em meios sólidos têm um risco um pouco maior. Então, esse aqui é o portfólio, que a gente teria possibilidade de multiplicação on-farm, hoje oferecido a nós pelas empresas parceiras. Esses são os produtos que a gente produz. Então, tem um portfólio, mas a gente opta por escolher os produtos que a gente mais necessita. Então, em termos dos problemas que a gente tem, seja de praga, seja de doença, seja de nematóides, e também produtos que sejam mais fáceis, economicamente mais viáveis. Aqui a gente tem produtos relativamente de alto custo comercialmente, então é mais vantajoso produzir on-farm. Então, a gente opta por produzir produtos micro-organismos que sejam mais fáceis, que tenham menor risco de contaminação e que tenha uma maior, como é que pode dizer, um maior conhecimento técnico em termos de multiplicação também. A gente não testa a produção de nada. A gente pega o conhecimento que é nos repassado e aplica nas fazendas. Aqui eu vou passar rapidamente, é basicamente o fluxo para a produção on-farm. Então, ele vai desde a esterilização da biofábrica, antes de iniciar o processo, adição de água, meio de cultura, adição do inóculo,
controle das condições dentro do tanque, mas o principal que eu queria dizer aqui é porque em todos os processos há fatores que afetam a qualidade do produto final. E é isso até que foi me passado, que era um dos pontos que a ideia de repassar para vocês. Como que a gente age nesse controle de qualidade, para que a gente tenha no produto final, produto com o máximo de pureza, o mínimo de contaminantes e que tenha uma concentração ideal no campo e uma eficiência também. Então, falando de qualidade, a qualidade dos produtos biológicos on-farm, eu elenquei em 5 fatores principais. Primeiro, identificação. Então, o que estamos aplicando? Então, é muito importante que a gente faça análise de identificação, seja da empresa que nos fornece o inóculo, seja do nosso produto final, para saber o que a gente está aplicando. Para saber que o bacilos que a gente está aplicando é o Bacillus subtilis, é a cepa que vai estar efetuando o controle, não qualquer outra que possa estar no ambiente. Multiplicação, então, como a gente está multiplicando, isso afeta diretamente a eficiência, tanto em laboratório quanto em campo. Então, condições de temperatura, umidade, aeração, pH, tudo isso influencia na concentração do produto final, na produção de metabólitos. A concentração, então, isso afeta diretamente dose e eficiência, porque a dose a campo ela é calculada em função da concentração do micro-organismo. Então, a gente tem que saber qual é a concentração que está saindo da nossa biofábrica para o campo. Além disso, contaminação. Então, a gente está aplicando apenas o agente de biocontrole, e isso eu acredito que, em termos de legislação e fiscalização, tende a ser o mais cobrado nas produções on-farm, assim como já é nas produções comerciais. Porque, dependendo do micro-organismo que tiver aí no meio, ele pode ter riscos tanto à saúde humana, ao ambiente, quanto às plantas. Imagina se... do café, eu vou dizer que eu não entendo, não sei muito das doenças, pragas, etc. Mas, pensando em soja, vamos dizer que a gente tem uma contaminação de coletótrico, que é o agente causador da antracnose, tem coletótrico lá dentro do tanque. Então, a gente vai estar aplicando a doença, ao invés de estar aplicando o agente de biocontrole. Então, é muito importante ter um controle de contaminação. E aí a gente tem, no Brasil, que é muito grande, diversas cases de sucessos e de insucessos. A gente tem que se prender ao que está dando certo e tentar reproduzir o máximo disso. Em termos de eficiência, então, qual o comportamento, a eficiência do micro-organismo no campo? Uma coisa é a placa de Petri, outra coisa é ele no campo, expostos a condições de temperatura, de umidade, de radiação solar. Então, isso também tem que ser avaliado. Então, esses 5 pontos é o que a gente tenta avaliar e que eu considero mais importante na qualidade do produto on-farm. Então, qual a importância dessa qualidade? Garantir a eficiência do produto no campo, evitar a proliferação de contaminantes patogênicos e garantir o equilíbrio do meio ambiente a partir da inserção de micro-organismos em concentrações ideais. Então, esses eu acho que são os pontos principais em termos de qualidade. Então, em termos de identificação, eu não vou bater muito em técnicas, porque técnicas hoje na literatura, a Embrapa tem muitos documentos bons que nos ajudam a entender e a aplicar essas técnicas, mas o que eu quero passar? O que a gente faz hoje, o que a gente está começando a fazer e o que pode ser feito. Então, para a identificação de micro-organismos, essa identificação de colônias a partir de coloração GRAM é uma identificação relativamente fácil de ser feita no laboratório. No entanto, ela necessita de pessoas especializadas, então a gente tem em cada biofábrica uma analista de biofábrica com uma formação, com um treinamento, para poder efetuar essas técnicas. Equipamentos, nesse caso, microscópios, uma câmara de crescimento, câmara de fluxo laminar, são equipamentos relativamente baratos. Necessidade de treinamento dessas pessoas, ele é baseado numa análise fenotípica, então
determinado gênero, espécie vai ser desse jeito, o outro vai ser do outro jeito, e você então assim identifica se você tem 1, 2 micro-organismos, qual o micro-organismo que você tem. E o que pode ocorrer é que às vezes alguns micro-organismos têm morfologias similares, que pode estar causando algum tipo de confundimento. A utilização de meios seletivos e tempos de multiplicação é outra técnica que também pode ser utilizada para melhorar essa questão de identificação. Além disso, para cada espécie de fungos, principalmente, os isolados eles podem ser morfologicamente idênticos, então não sendo possível essa distinção. Então aquela técnica ela também não é aplicada para todos os micro-organismos. Ela é específica para alguns, mais aplicável para bactérias. Então, assim, nesse caso, dependendo do meio de multiplicação, se é meio sólido ou meio líquido, pode formar estruturas dos micro-organismos diferenciados, pode causar algum confundimento se a pessoa não for adequadamente treinada. E aí a gente tem hoje técnicas moleculares, identificação de PCR, que são via DNA e RNA, que eles dão uma imagem completa, então, de toda a comunidade microbiana. Hoje a gente não consegue fazer isso dentro de SLC agrícola, no entanto, a gente está iniciando esse processo de terceirização, porque a gente considera que isso é uma análise de extrema importância, principalmente para a identificação de contaminantes, para a identificação se o micro-organismo que a gente está recebendo é aquele que está no rótulo, inclusive de produtos comerciais. A gente já teve muitos problemas de produtos comerciais, que o que estava vindo não era o que estava no rótulo. Então, eu acredito que isso é uma técnica muito importante. No entanto, também ela necessita de pessoas especializadas, equipamentos de maior custo, identificação de gênero, espécie, cepas e quantificação. Então, esse é um resultado que ela gera, muito importante. Ela tem essa questão de rapidez e precisão. No entanto, com relação à rapidez, eu abro um ponto de interrogação, porque, particularmente, a gente está distribuído em 7 estados, desde o Maranhão ao Mato Grosso. Então, a rapidez é dentro do laboratório. Mas do envio lá do Maranhão, da nossa fazenda, até o laboratório em Santa Catarina, isso demanda um tempo, demanda uma viabilidade de qualidade da amostra. Então, esse seria um ponto negativo desse tipo de amostra, que eu consideraria mais a questão de logística. Nós temos muito poucos laboratórios próximos às nossas áreas de produção. No entanto, essa eu acredito que vai ser uma análise, não é do futuro, porque ela já é real, mas eu acredito que para a produção on-farm, é uma das melhores análises hoje para identificação. Viáveis, né? Tem outros tipos de análise, mas acredito que essa tem um potencial muito bom. Com relação à multiplicação, então, fatores de esterilização dos equipamentos, temperatura, controle de pH, aeração, controle de espuma, tempo de multiplicação, indução e estresse, todos esses fatores dentro do processo de multiplicação, eles afetam o resultado final. Então, cada micro-organismo tem uma temperatura ideal, um pH ideal, uma necessidade de aeração, espinosina tem uma necessidade, bacilos tem outra. Então, como a gente vai controlar todos esses fatores numa produção on-farm em caixa d'água, em cisterna, sem controle climático? É muito difícil. A chance de a gente não ter uma concentração adequada, uma concentração alta de contaminantes, porque as condições de temperatura, pH, muitas vezes elas são diferentes do micro-organismo alvo e do contaminante. Então, mexendo nisso, tu já consegue diminuir a concentração de contaminantes. A produção de subprodutos metabólitos, o BT é um exemplo disso, a Saccharomyces polispora é outro. Então, dependendo da indução e estresse, ela vai produzir uma menor quantidade, um tipo ou outro de metabólitos secundários, que é o que vai matar o inseto. Além disso, a forma do produto final, se é em forma de estrutura de resistência, se é em forma de micélios. Então, todo o processo de multiplicação ele tem que ser adequado. A concentração dos micro-organismos,
não vou entrar muito a fundo, mas a gente tem hoje técnicas para quantificar a concentração. Hoje essa é a mais utilizada, unidade de formadores de colônia, que necessita basicamente a reprodução em meios de cultura e do microscópio óptico e treinamento da pessoa, mas é uma técnica mais fácil, ela nos traz um resultado muito bom. Essa técnica a gente irá começar a utilizar agora, até então não era utilizada, agora com a produção de fungos vai começar a ser utilizada, mas é possível de se fazer um farm sem um grande incremento de custo. E aí a gente tem hoje vários documentos normativas da Embrapa, do Ministério, que nos ajudam também a realizar essas técnicas, essas práticas com uma segurança um pouco maior. E a gente tem também várias tabelas hoje para se basear quais os limites hoje aqui no caso é para identificação, né, para contagem, cada micro-organismo tem uma característica específica para ser baseado, então, para contagem de unidades formadoras de colônia, de esporos. A questão de contaminação também tem níveis hoje estabelecidos já. Eu acredito que esses níveis eles possam mudar nos próximos anos com o estabelecimento de uma legislação até um pouco mais rígida. Mas tem hoje como tu te basear qual é o nível de contaminante para cada contaminante que eu posso ter no meu produto formulado. Eu acredito que para vocês isso vai ser um pouco mais complexo. Por quê? Porque vocês têm um produto que ele é direcionado diretamente à alimentação, né? Ao consumo humano. Nós, soja, milho, algodão, então são subprodutos, a maioria é ou para alimentação animal, ou no caso de fibra do algodão. Então eu acredito que para culturas onde tem a alimentação direta, isso vai ser bem mais fiscalizado. E eu acho que o rigor dentro do on-farm, dentro da sua empresa, tem que ser maior também. Então, o que nós adotamos hoje, pensando em contaminação? É a prevenção. Porque depois que o contaminante está inserido, aí não tem muito o que fazer. Muitas vezes a gente tem que descartar o produto, jogar fora, porque o contaminante está ali, você não tem como tirar só ele e deixar o micro-organismo alvo. Então, o ideal é você evitar o máximo possível de se ter uma contaminação. Como que a gente tenta fazer isso? Então, as biofábricas elas são vedadas, tanto externa quanto internamente, então a estrutura dela é pensada nisso, para não ter um fluxo de ar de fora para dentro também. Fluxo de pessoas e utilização de EPIs ela é obrigatório dentro das estruturas. Não é todo mundo que pode entrar dentro das estruturas de biofábrica. Se for o gerente, se for o presidente da empresa, ele vai ter que utilizar os mesmos EPIs para adentrar dentro da estrutura, muito pensando também em reduzir esses riscos de contaminação. A questão dos tanques, a gente prioriza hoje 100% das estruturas são em inox, que a gente vê que nos proporciona uma facilidade maior, tanto em estabilização da multiplicação, quanto em controle de contaminantes também, em termos de esterilização. Além disso, tem todo um processo de esterilização química dos tanques e do ambiente, seja com ácido peracético, principalmente das tubulações, álcool 70, e agora a gente está iniciando, nessa safra, a utilização de ozonizador, principalmente pela entrada de multiplicação de fungos, que aí pode ter dispersão pelo ar também. Então, a gente vai iniciar um processo de ozonização da água, que vai ser utilizada para multiplicação. Então, a água, antes de ser utilizada, incorporada nos tanques, vai sofrer esse processo de esterilização via ozônio. E também do ambiente geral da biofábrica, onde isso pode ser realizado também, onde a gente consegue uma melhoria muito grande da redução de contaminação. E não é caro. Quer dizer que dos processos de descontaminação, ele é totalmente viável pelos ganhos que eles nos oferecem. Além do inóculo, antes dele entrar nos tanques de produção e antes dele ir para o campo. Então, a gente tem a análise de contaminantes, de concentração, de identificação,
antes de começar a produção e antes de ir para o campo. Porque se aconteceu algum problema em todo o processo e tiver algum contaminante indesejado ou uma concentração indesejada, esse produto pode ser descartado antes de ser aplicado na cultura. Outro fator, então, é com relação à eficiência agronômica. Em relação a análises, as principais análises hoje, elas são em relação ao vigor conidial, que é realizado em laboratório, que é basicamente, é muito similar ao que é realizado em vigor de sementes hoje, onde os ponídeos, os esporos que germinam mais rápido, eles têm um potencial maior infectivo. Então, é relacionado a isso. E a virulência, que o micro-organismo ele pode ser patogênico ou não, mas o que é patogênico, ele tem diferentes graus de patogenicidade. Isso ele pode ser avaliado de duas formas. Seja pelo vigor conidial, que é uma medida indireta também, ou através de bioensaios, que é basicamente onde a empresa preconiza. Agora, a ideia é que seja iniciado esse tipo de avaliação também em laboratório, mas até então a gente realizava apenas as avaliações de bioensaios. Como? Através de ensaios tanto de campo quanto de laboratório. Então, principalmente avaliando, fazendo curva dose-resposta. Isso até é uma dica para quem tiver biofábricas, para quem tiver ideia de fazer. A recomendação que vem do fornecedor do micro-organismo, muitas vezes não é a mesma que você vai observar no campo. Ah, a dose é 2 litros desse micro-organismo, a dose é 4 litros. Nós reformulamos grande parte das recomendações técnicas nossas baseado em testes internos, de curva dose-resposta, porque a concentração varia, então vale muito a pena a realização de protocolos internos. Isso também pode ser realizado, isso a gente realizava dentro da própria biofábrica, na mesma estrutura, sem grandes problemas. Além disso, a gente tem hoje, em todas as fazendas, áreas de pesquisa, acho que são mais de 1.500 hectares hoje só de pesquisa. Claro, não são só para biológicos, são para todas as áreas da empresa, mas hoje a gente tem, então, em torno de 28 ensaios a campo com biofungicidas, 12 ensaios com bioinseticidas, além de testes de validação a campo em todas as fazendas, seja lado a lado, seja talhão de 500 hectares e 1.000 hectares, para avaliar a eficiência a campo desses produtos que a gente está produzindo on-farm. Além disso, o nosso manejo hoje de pragas, doenças e plantas daninhas, ele é baseado nas etapas onde os técnicos eles fazem o MIP nas lavouras. Isso é registrado a ocorrência disso. Então, através de uma ferramenta digital, é gerado um mapa de recomendação, seja para aplicação localizada, seja para dar mapas de infestação, saber onde a praga está localizada, principalmente no caso de biológico, qual o nível da praga e qual o estádio dela. E isso, através desse monitoramento, então é gerado uma recomendação de aplicação localizada ou antecipada dos biodefensivos. Principalmente dos bioinseticidas, a ideia é que o manejo ele seja realizado antecipadamente. Então, os níveis de controle, os níveis de dano que são utilizados para defensivos químicos em geral, eles têm que ser pensados de uma forma diferente para os biodefensivos. Porque, normalmente, a eficiência deles é menor nos estágios, nos instares iniciais da praga, no caso de doenças, muitas vezes preventivo e não curativo. Então, o manejo dele tem que ser diferenciado. E esse monitoramento, esse manejo integrado que a gente adota, ajuda muito, porque tu sabe os níveis iniciais de infestação, aonde a praga está, muitas vezes antes de tu ver o dano na lavoura. Tá, obrigado. Aí, o que a gente observa? Benefícios de redução de custo de defensivos. Por quê? Porque você pode fazer uma aplicação localizada, onde você faria uma aplicação em 100% da área, você direciona somente para a área onde a praga vai estar localizada. Isso varia, né, de praga, mosca branca movimenta mais, não dá para fazer
Percevejo movimenta menos, lagarta menos, é possível. Então, isso é, para cada espécie de praga, é considerado. A detecção precoce e precisa, onde potencializa, então, o uso desses biológicos. E a ideia é justamente essa, é conseguir potencializar, nesse caso, os bioinseticidas, para aplicá-los no momento que eles têm a maior eficiência de controle e evitando os danos na cultura. Então, esse monitoramento ele nos ajuda muito isso. E na produção on-farm, ele é essencial para que a gente consiga aplicar de forma eficiente o que a gente está produzindo dentro da propriedade. Então, mas como nada é perfeito, a gente tem muitos desafios na produção on-farm também. E aí, um deles seria em relação à adequação técnica e operacional. Por quê? A gente teve que realizar uma adequação operacional. Biológicos, muitas vezes, há necessidade de aplicações sequenciais, aplicação a cada 7 dias, aplicações preventivas. Então, o número de aplicações ele tende a ser maior do que de defensivos químicos. Isso, no nosso caso, gerou uma necessidade de readequação operacional, compra de pulverizadores, aumento do número de equipamentos para que fosse possível efetuar essas práticas no momento que fosse possível. Tem toda uma questão de compatibilidade de produtos também. Ele não é um produto químico normal que você pode misturar com qualquer coisa. Na verdade, o químico, dependendo da mistura, ele pode dar fitotoxicidade, ele pode dar incompatibilidade. O biológico, ele tem essa mesma resposta. Ele pode perder a viabilidade, ele pode morrer dependendo com o que você misturar. Ele pode perder muito sua qualidade e sua eficiência de controle. Então, hoje a gente tem estudos internos de compatibilidade, que é possível fazer em laboratório, sem grande complexidade, e a gente tem muito estudo de literatura também, de empresas de biológicos, fornecedores, dizendo isso pode misturar com isso, aquilo pode misturar com aquilo. Isso tem que ser levado em consideração. As taxas de aplicação em relação ao que eu comentei, número de aplicação, normalmente são maiores, e a questão de transporte, a gente teve que readequar também. Não bota em qualquer tanque aí, leva esse produto para a lavoura e deixa lá das 9 da manhã até as 4 da tarde, num sol de 30 graus. Então, a gente readequou também os tanques para levar da biofábrica até a aplicação. Então, isso é uma coisa que a gente também preza, a gente não deixa o tempo mínimo possível o produto armazenado no campo. Basicamente, ele sai da biofábrica e vai para o pulverizador e é aplicado, para ter um tempo de exposição menor possível às condições climáticas que vão reduzir também a viabilidade desse micro-organismo. Então, aquisição de equipamentos com controle maior de temperatura também, às vezes é necessário, mas agregam muito no valor da ferramenta. Além disso, tem que ser considerado todas as condições de ambiente, seja exposição ou comportamento da praga, cobertura do produto. Eles agem muitas vezes como produto de contato, a praga tem que se alimentar dele, ou ele tem que... Quando eu digo praga, eu falo de doenças também, de insetos. Então, às vezes, ele tem que ser... A praga tem que se alimentar dele, ou ele tem que entrar em contato com um patógeno, ele tem que cobrir a maior área possível da planta. Então, a tecnologia de aplicação ela tem que ser um pouco diferentemente pensada do que no uso de químicos. Além disso, o estágio da praga, como eu comentei anteriormente, umidade do solo para micro-organismos que são aplicados via sulco também, isso afeta muito a qualidade deles. E eu gosto muito dessa frase, que inclusive eu achei ontem, que o produto biológico ele não é químico. Ele deve-se entender e respeitar, então, o organismo com o qual se trabalha. Então, ele não pode ser trabalhado e entendido como se fosse um inseticida químico, um fungicida químico. Ele tem todas umas características, um comportamento, um entendimento dele, desde a produção até a utilização, que ele é específico do micro-organismo. E ele tem que ser respeitado e entendido isso para que seja maximizada a sua eficiência e a sua viabilidade.
Além disso, é necessário um tempo de aprendizagem e adesão do time da fazenda, do time de cada fazenda, não só da empresa. Então, o que a gente realiza hoje? Uma série de treinamentos e dia de campo interno, focando na produção, na eficiência, na viabilidade, passando para o time que está lá no campo, para quem vai aplicar a eficiência disso, a importância do uso dos biológicos, a questão do pessoal das biofábricas, também tem toda uma etapa de treinamento, acompanhamento dos produtos no campo, então não adianta só a gente pegar, multiplicar, aplicar e virar as costas. A gente tem que saber se ele está funcionando, quanto que ele está funcionando, até mesmo para entender e para adequar essa questão de, necessita uma aplicação só e está feito o controle? Não, necessita uma reentrada, qual o intervalo, qual o melhor time. Então, o acompanhamento das pessoas no campo lá é muito importante. Além disso, toda uma aquisição de conhecimento de pessoas que já sabem. Então, a gente realiza uma série de visitas, seja em institutos de pesquisa, a produtores que já utilizam biofábricas. A gente não é o maior e nem o melhor produtor on-farm de biológicos. E está longe disso, mas a gente quer alcançar o máximo. Então, hoje a gente tem uma série de instituições de pesquisa, federais, particulares, empresas comerciais, que já têm o conhecimento adquirido. Então, é muito mais fácil a gente tentar absorver esse conhecimento de quem já sabe, do que tentar inventar isso sozinho dentro de casa. Além disso, isso aqui é um exemplo do que é esse tempo de aprendizagem dentro da SLC. A gente não começou, agora vamos 100% da empresa, vamos utilizar biológico, em todas as áreas, todas as aplicações. Não, a gente foi fazendo uma biofábrica, vendo se funciona, como é que é a questão de concentração, contaminante, eficiência. Vamos aumentar um pouquinho, vamos utilizar produtos comerciais também. Então, desde 19 e 20, a gente tinha uma proporção, aí, isso aqui é em hectares, 1.000 hectares aplicados. Então, tinha uma proporção muito maior de produtos comerciais formulados. Safra 2020-21 teve um aumento próximo do equilíbrio, assim, de número de hectares aplicados on-farm e produtos comerciais. E agora, na última safra, 21-22, a gente chegou próximo, então, a 2 milhões quase 2 milhões e meio de hectares aplicados. Por que, até um ponto de atenção, a nossa área é de 675 mil hectares, aqui tem 2 milhões e 400 mil hectares aplicados. Porque, como eu falei, tem produtos biológicos que eles necessitam de reaplicações. Então, eles são aplicados várias vezes na mesma área. Tem uma sequência. Por isso que essa quantidade elevada de hectares aplicados. Mas o que a gente tem hoje é que teve um aumento muito grande ao longo dos anos da aceitação, do consentimento que os produtos on-farms dentro da nossa empresa está funcionando e, assim, uma adesão dentro da empresa também na utilização deles. Com relação a pesquisas, acho que a gente tem também hoje um gap grande, tem muita informação, mas ainda tem muita coisa a ser pesquisado, não só por instituições de pesquisa, mas por empresas que nos fornecem os inóculos ou os produtos comerciais. Aqui um exemplo. A gente tem hoje Balvéria baciana, cepa IBC 66, é recomendado principalmente para controle de cigarrinha, depois mosca branca. A outra Balvéria, cepa Exalc PL 63, já é recomendado mais para mosca branca e também para ácaros. Essa outra Balvéria aqui de uma empresa que nos passou essa informação, que foi descoberta na Amazônia, é recomendação para bicudo. A gente está validando isso, né? Fora que a gente às vezes recebe produtos que, isso aqui é Balvéria. Tá, mas e aí, para que isso serve? Então, hoje a gente tem que ter essa informação. Hoje a gente necessita dessa informação de cada cepa, para que ela serve. Não é a Balvéria serve para mosca branca, para ácaro, para cigarrinha. Não.
cada cepa tem uma especificidade, tem uma produção de metabólitos, de componentes que vão ser mais específicos para um determinado alvo. E essa informação hoje ainda é muito deficiente para nós. Então, tem algumas análises, hoje a gente não faz, mas tem laboratórios que fazem, empresas comerciais, a maioria delas faz, se não faz, deveria, eu acredito, que é a identificação e quantificação do que é produzido por cada cepa de micro-organismo. E com base nisso, já ir para o lado do mecanismo de ação, do modo de ação do micro-organismo e saber o alvo que ele vai ser recomendado. Então, para que serve e o que estamos aplicando? É basicamente essa informação que a gente necessita ter e que ainda tem um gap, na minha visão, muito grande. Mas isso tende a ser suprido ao longo dos anos, muito em função desse boom de biológicos, da pressão do uso de biológicos. Cada vez mais o mercado vai obrigar que empresas mais tecnificadas permaneçam. E com relação ao controle de qualidade, basicamente análises mais avançadas e precisas, elas têm um custo mais elevado. Poucos laboratórios hoje com prestação de serviço para a realização dessas análises moleculares, para análise de metabólitos secundários. Pelo menos da experiência que a gente tem até então, o número é pequeno e a questão de logística é complicada também. E a cultura, acho que isso é um dos pontos mais importantes. A cultura e o modo de pensar ele tem que ser reconstruído da produção on-farm. A gente tem que, por mais que no passado deu certo de certa forma, hoje em algumas propriedades dá certo, mas eu acho que ela tem que evoluir hoje da questão de estrutura. Hoje a produção on-farm tem que ser um laboratório, justamente para que seja maximizada aquela questão de qualidade, contaminação, concentração, eficiência. Então, a fazenda, a empresa, ela tem que adotar esse modo de pensar, que a gente está produzindo e tem que produzir um micro-organismo com a qualidade semelhante ou até maior ao que é oferecido comercialmente. Esse tem que ser o objetivo do on-farm hoje. Então, como mensagem final, eu particularmente penso que é possível produzir biológicos on-farm com concentração, pureza e eficiência igual aos formulados. O determinante para esse sucesso, então, serão estrutura, processos, parceiros e pessoas qualificadas. E, principalmente, a gente comprar a ideia do manejo biológico sustentável. Então, acho que tudo isso ele tem que ser pensado por quem tem objetivo, por quem está pensando em produzir biológicos on-farm. É possível, mas ele tem que ser bem trabalhado. E aí o sonho grande, acho que da empresa, ela vem muito em linha do assunto, que é impactar positivamente gerações futuras, sendo líder do negócio mundial, em eficiência do negócio agrícola e respeito ao planeta. Então, em função muito também desse nosso pensamento, é que a gente tem o objetivo de ter essa agricultura cada vez mais sustentável, ter o uso de biológicos, uma redução de químicos, seja por redução de custos, seja pela questão ambiental, social. Então, acho que isso é um pensamento positivo e que cada vez mais a gente vai ser pressionado, e se não for pressionado, tem que partir de cada propriedade isso. Muito obrigado, estou aberto a perguntas. Brilhante palestra, muito obrigado. Nosso palestrante ele tem que ir para Uberlândia pegar um voo, falta 5 minutos para o meio-dia, então eu acredito que essas perguntas, para uma já, não para o meio-dia, para uma. Pergunta objetiva para ele, alguém quer fazer uma pergunta aqui? Por favor, seja rapidinho aí, se identifique, por favor. Eu me chamo Vinícius, sou pesquisador da EPAMIG e parabéns pela palestra. Queria saber 2 coisas bem breves. Relação de custo e de produtividade, o que vocês enxergaram no manejo de vocês. Obrigado. Boa pergunta. Imaginei que alguém ia perguntar de custo. O custo ele é muito variável, essa comparação, depende com o que tu compara, né? Mas existe a produção on-farm
pela nossa experiência, ela é viável economicamente, é mais barato hoje do que os produtos comerciais, aí pode variar de 30% a 150%, depende com o produto que você está comparando, né? Mas tem essa viabilidade econômica, e eu acredito que outro ponto positivo é que isso pressiona também os produtos comerciais. Hoje, a gente está tendo já propostas de nos oferecer um produto comercial formulado e pronto com o preço próximo ao on-farm. Então, para que a gente adquira isso via comercial. E se esse movimento, se essa produção on-farm, eu acho que não tivesse iniciado, nós nunca teríamos essa pressão também do mercado se readequar, né, em questão de custos. Mas, em geral, de todos os micro-organismos, é mais barato a produção on-farm, considerando todos os custos de produção, de pessoal, de equipamentos, é mais barato o on-farm. Aí a quantidade varia com o que tu está comparando, claro. Em termos de produtividade, a ideia é justamente reduzir perdas, né? Então, como grande parte dos produtos que a gente utiliza, a quase totalidade, eles têm uma eficiência muito boa de controle, eles se comportam muito similarmente aos químicos sendo aplicados no momento correto, no time correto. Eles têm uma eficiência de controle muito boa. Sou o Bruno, consultor da Via Verde. Você comentou sobre compatibilidade do biológico com o produto químico. E a compatibilidade entre outros micro-organismos na aplicação, para ganhar uma carona, alguma coisa assim? A gente tem hoje também esses problemas de compatibilidade. Na empresa em si, a gente tenta minimizar isso. Como? Os produtos biológicos eles só são misturados no momento da aplicação. Então, eles são produzidos separadamente, na multiplicação. Cada tanque vai produzir apenas um micro-organismo. E aí, no momento da aplicação, ele sai, é misturado no tanque de mistura e é aplicado. Ele não fica mais do que algumas horas na mesma solução, vamos dizer assim, misturado. Justamente para evitar esses riscos aí, porque a gente tem... Tricoderma é um clássico, né? Que não dá para misturar com nada, ele geralmente se sobressai. Então, se a gente deixasse esses micro-organismos misturados aí por um tempo maior, com certeza algum seria prejudicado, né? Então, isso é um ponto até... Muitos produtos comerciais que às vezes vêm, tem esse problema também. Vêm produtos misturados e tem uma certa estabilização, mas também demonstra algum problema em algumas análises que a gente terceirizou. Então, o biológico, acredito que pode ocorrer, a gente tem que tentar minimizar, e a forma que a gente utiliza é isso, misturar apenas no momento que for aplicado no campo, né? Bom, é isso. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor engenheiro. Boa viagem de volta, tá? Deus abençoe, dê tudo certinho aí para você pegar o seu voo. E outras sessões de perguntas gerais, assim, depois na tarde, né? Na parte da tarde vai ganhar aí o brinde da feira. Nós vamos por um intervalo de almoço, gente, e a gente retorna às 14, né? Às 14 horas. Só passar 2 recadinhos aqui. O primeiro é que agora, indo ali para o restaurante, na parte de trás ali dos estandes, vai ter uma demonstração da TMA Gel de um drone pulverizador. E eles vão mostrar também essa demonstração, tanto de líquido quanto sólido, do uso do drone para fazer pulverização. TMA Gel, o stand vai ter um sorteio no final da tarde aí de uma foto da sua propriedade de drone, da propriedade vista de cima,